Se você ainda não ouviu falar da polêmica do peróxido de benzoíla, que forma benzeno, que é cancerígeno, você vai ouvir logo logo. Eu vou explicar para vocês da onde que eu descobri isso, como eu comecei a ficar sabendo sobre isso. Foi essa semana, num congresso de dermatologia que eu fui nos Estados Unidos, assistindo uma palestra chamada de As Controvérsias no Tratamento de Acne. E lá foi apresentado essa informação que realmente eu fiquei bem chocado na hora, fiquei bem impressionado, porque eu já deveria saber disso. Foi publicado esse estudo em outubro do ano passado, mostrando que o peróxido de benzoíla, ao ser aquecido, pode formar o benzeno, vai depender da temperatura, vai depender do tempo de exposição, e o benzeno é uma substância cancerígena. Assisti essa palestra, fui pro hotel descansar. Quando eu estava lá assistindo um noticiário, o que aparece na televisão? A chamada. Walmart e outras empresas retirando produtos do mercado norte-americano que contém peróxido de benzoíla. Ou seja, as empresas não querem pagar para ver, não querem que alguém pegue esse produto, coloque isso numa análise e ache benzeno no produto deles. Isso foi já encontrado. Esse estudo publicado já mostrou algumas marcas. A La Roche-Posay também recolheu, né? Muito forte a La Roche-Posay, e tem um produto com peróxido de benzoíla. Agora vamos entender a diferença dos mercados, tá, pessoal? Vamos lá. Peróxido de benzoíla nos Estados Unidos é um produto de venda livre, né? Ele é um medicamento. Aqui no Brasil, ele também é um medicamento. E aqui no Brasil, ele é proibido em cosméticos. Ou seja, ele não deveria ser um produto de venda livre, sim usado com acompanhamento médico. Mas a gente usa ele há muito tempo, os médicos usam ele há muito tempo. A questão toda é: agora que essa polêmica surgiu, o que fazer? Bom, na palestra que eu assisti, já quero contar para vocês a solução que o médico palestrante colocou lá. Ele falou: olha, eu recomendo que meus pacientes armazenem o produto na geladeira, deixem armazenado numa temperatura baixa. Perfeito, porque assim a partir dali eu não vou ter alta temperatura formando o benzeno dentro do produto. Porém, como eu sei aonde esse produto estava antes de chegar na mão do consumidor ou do paciente? Essa é a questão. E se esse produto, ao ser transportado, passou por uma temperatura muito alta e ali dentro gerou benzeno? A gente não tem como saber. Por isso que as empresas preferiram recolher todos os produtos do mercado. Certamente para fazer uma análise minuciosa desses lotes, mapear onde que eles passaram, onde eles foram armazenados e tentar encontrar uma solução para poder fabricar o produto. O problema, a fabricação dele eu não vejo como um problema, tá? Até já quero trazer uma solução para vocês. A primeira solução que eu quero trazer, não só para a população em geral, mas principalmente para os médicos que gostam do peróxido de benzoíla e do resultado que ele traz. Ele é muito importante no tratamento de disfunções como acne. Então vamos lá, primeira coisa, quem vai poder te ajudar? As farmácias de manipulação. Porque as farmácias de manipulação, vou explicar o seguinte para vocês. Quando uma receita entra numa farmácia de manipulação, essa matéria-prima ela está lá armazenada numa temperatura ambiente, tá ali quietinha. A gente ainda não colocou ela no meio ali para misturar com outros componentes ou interagir, ou no meio aquoso, né, onde a gente pode favorecer as reações químicas. Então ela tá lá fechadinha. Quando a farmácia de manipulação prepara o peróxido de benzoíla, e aí, olha, farmácias que estão me assistindo, o ideal é você fazer um processo a frio, não aqueça jamais, passa no moinho para poder micronizar bem o peróxido, porque ele é um pozinho, né? Ele é difícil de solubilizar, a gente faz ali uma dispersão dele, a gente vai passar ele no moinho. Eu já testei isso hoje aqui no laboratório. Passar pelo moinho, porque foi uma preocupação que eu tive, será que ao passar pelo moinho, né, não gera um aquecimento? Não passou de 20 graus, foi bem tranquilo. Depois que eu passei no moinho, coloquei num veículo, eu invaso esse peróxido de benzoíla, coloco numa caixinha de isopor e dispenso isso para o paciente. E coloco ali um alerta: armazenar em geladeira. Então, o paciente, do momento que ele pegou aquela fórmula que está numa temperatura ali, 20 e poucos graus, coloquei num isopor, pode até colocar uns gelinhos se quiser ali, não tem problema. E aí ele chegou em casa com essa caixinha, ele já armazena na geladeira. Então, não fiquem preocupados, né, em não utilizar mais o peróxido, usem a versão manipulada, beleza? Então essa seria a solução inicial. Eu já estou mandando, obviamente, para análise vários produtos. Esse produto que nós manipulamos, a gente quer mandar também para análise para ter garantia que não vai ter ali benzeno de forma alguma. Mas, segundo o estudo, temperaturas baixas não são um fator de risco para
formação desse benzeno. E aí, para também deixar o pessoal aí tranquilo, né, o pessoal que não é da área da saúde, mas como a indústria permite que isso aconteça? A indústria não sabia, né? A formação desse benzeno, ele não é intencional, é uma reação que não é intencional, é um subproduto que é formado, tá bom? Então, ninguém faz ali de propósito para poder gerar esse componente cancerígeno, nada disso. Tá? E agora, sabendo que isso pode acontecer, obviamente é hora de tomar as medidas, as precauções, e a solução que eu dou, a princípio, é usar os manipulados. Os industrializados não tem como a gente usar mais, não tem como a gente garantir que ele foi fabricado. A indústria pode até falar, não, a gente usou um processo a frio. Acredito, tranquilo, dá para fazer. O problema é, o produto tem 2, 3 anos de validade. Será que em todo esse período ele nunca ficou exposto acima de 40 graus? Porque a partir dessa temperatura já começa a ter o risco da formação do benzeno. Beleza? Deixa suas dúvidas aí, se você tem mais alguma dúvida, vou ter o maior prazer aí de esclarecer nos comentários, e eu queria trazer essa novidade porque se você não sabia, logo logo tá todo mundo falando disso. Quem não tiver segurança para não utilizar ele mais, não tem problema, a gente tem um monte de ativos legais para acne que podem substituí-lo, mas para quem gosta, tem essa solução que são as farmácias de manipulação. Tchau, gente, um abraço.